Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2013, e nós estamos ao vivo com você agora, às 10 horas e 15 minutos do Distrito Federal. Você pode saber que o nosso chat está aberto e eu peço também a você que compartilhe, convide pessoas a participarem conosco hoje. O nosso tema do dia é este que você já verá aí e que nos pergunta sobre o poder do preconceito no nosso coração e como ele existe em perspectivas tão sutis dentro de nós que muitas vezes a gente nem percebe o quão preconceituosos nós somos no nosso olhar, na nossa certeza de que do nosso ponto de vista a gente consegue assambarcar e ver a verdade inteira, enxergar tudo que está acontecendo na praça e todos os sentimentos, enfim, é uma loucura desse tipo e a qual nós nos permitimos o tempo todo como um direito inato, que já nos cega o olhar e já não nos permite enxergar a nós mesmos e, portanto, a gente olha a partir de camadas e camadas de preconceitos que a gente não consegue nem perceber que os tem, porque já existe esse dogma da verdade do meu olhar a respeito das coisas, do meu interpretar, da minha síntese sobre as coisas, e aí reside a nossa cegueira. Por isso eu pergunto a você, o preconceito é algo que não estará trabalhando no seu coração contra a graça? Porque na realidade tudo que a gente vê quando olha toda a Escritura e a gente lê a revelação escrita e proposta de Deus na evolução dessas revelações e profecias conforme a Escritura bem sumaria e expressa para todos nós, e em todo esse processo a graça é rejeitada por um olhar prévio, por um conceito anterior, por alguma coisa que se estabeleceu antes no coração e que faz o indivíduo dizer não à graça de Deus. A história da tentativa de Deus se comunicar com o homem, falar com o homem, se relacionar com a consciência dos humanos, conforme a Escritura, é uma relação de rejeição da graça, sempre. Desde o início, olha, fique livre para tudo, só não pegue nem coma daquilo ali, e com toda a verdade anunciada, aquilo ali vai matar você. Mas não importa, existia um desejo de correr o risco, e que foi emulado, e uma vez emulado, abriu as suas asas e voou naquela direção. Aí tudo mais vai acontecendo assim, a quantidade dos que lutam contra o dom gratuito de Deus, contra a misericórdia de Deus e querem criar seus próprios caminhos, é enorme, enfeitar os seus altares, criar as suas barganhas, participar do processo dizendo: eu adquiri também a intenção de Deus através dos meus méritos ou das minhas oferendas, seja lá do que for. Essa tentativa permanente de fazer com que Deus não seja Deus, Deus seja o que eu projeto, que eu quero que Ele seja. E a partir daí Deus tem que caber na minha projeção, na minha fantasia de Deus,
que me foi ensinada, que muitas vezes foi desenvolvida por mim, outras vezes eu ouvi de outros, mas em mim ela ganhou, por causa da minha própria doença, ganhou os seus próprios contornos de expressão maníaca do meu olhar confinante e aprisionante de Deus. E a esse meu olhar é que eu chamo Deus, é a Ele que eu amo quando está tudo bem, é a Ele que eu questiono quando está tudo mal, é com Ele que eu fico com raiva de quem eu tenho raiva quando as coisas de fato não encontram solução, e é em relação a Ele que eu me inimizo e digo até que Ele não existe, quando de fato eu me senti demasiadamente logrado pela minha própria projeção de Deus que não veio em meu socorro. Me sinto logrado por esse Baal hologrâmico das minhas próprias projeções. E é o que acontece com um bocado de gente por aí. Porque a relação de Deus conosco é sempre a dele chegar e não ser acolhido, e a gente preferir outra coisa, preferindo sempre outros caminhos. E chega aquela hora em que o Senhor diz: sigam os seus próprios caminhos, como diz o Salmo 81. Ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o adversário, eu serviria, o saciaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Então eu disse: andem nos seus próprios caminhos. Andem nos seus próprios caminhos. E a gente vai andando em nome de Deus, de um Deus que disse: eu não estou andando, não estou sendo Emanuel na sua vida. Como disse uma certa vez Abraham Lincoln, ele disse: o que importa de fato não é se eu estou do lado de Deus. O que de fato importa é se Deus, que é Deus, está do meu lado. Porque eu posso dizer que estou do lado de Deus e, sinceramente, servindo a uma ideologia, a uma percepção equivocada. Não tem nada a ver com Deus. Mas eu digo que estou do lado de Deus. Aquela é a causa de Deus. Por isso ele disse: o que importa é se Deus, que é Deus mesmo, está ao meu lado. Porque eu corro o risco de dizer que estou servindo a causa de Deus e Deus está dizendo: por esta causa eu não sou Deus. Ela não é causa da vida, não é causa da graça, não é causa do amor, não é causa da verdade nem da justiça. Eu não tenho nada a ver com esta causa, assim como ele dirá: eu não sei quem sois. Não tenho nada a ver com esta causa. Nunca tive e nem terei. Mas a gente caminha, e a tendência natural é essa, de projetarmos, criarmos e pensarmos que aquilo ali é Deus. E quando na realidade nós estamos lidando com nossa construção psicológica, adoecida, apequenada, fanatizada, diminuída, e nunca tivemos realmente um encontro com um mistério avassalador e um transformador de Deus na existência da gente, nos alterando, fazendo-nos de fato novas criaturas, novas pessoas, uma nova criação, uma regeneração, renovar contínuo da consciência. Isso acontece cada vez mais raramente, porque a maioria serve à sua projeção. Pois é essa projeção que trabalha mais do que tudo nesses dias na mente de muita gente aqui no Ocidente da Terra contra o Evangelho, e no resto do planeta
trabalha contra o Evangelho porque o resto do planeta, que não é de cultura judaico-cristã como no ocidente da Terra, olha para Jesus tendo como referência a cristandade, o cristianismo. E o cristianismo é a pior referência que um ente humano pode ter do que significa Jesus, Evangelho, Deus. Olhando assim de longe, é uma loucura. É uma loucura, porque o que o Bin Laden é de figura grotesca para o imaginário ocidental, e por ele se cria uma média falsa de como seja o mundo islâmico, do mesmo modo a igreja, o cristianismo, consegue fazer na mente humana um olhar absolutamente distorcido de quem seja Jesus pela expressão onipresente da cristandade no planeta inteiro. Então, tem um bocado de gente que é impedida por causa das ações do preconceito contra a graça. Como? Que é o que você me pergunta, como? Da seguinte maneira: você pensa que o que você chama de Deus e o que você chama de Evangelho tem alguma coisa a ver com Deus, mas é só sua projeção. E o que você chama de Evangelho foi só doutrinação que você aprendeu num determinado lugar e não tem necessariamente nada a ver com Jesus. Daí em diante você passa a olhar tudo a partir dessa perspectiva. E dessa perspectiva a gente deixa de experimentar livramentos e salvamentos de Deus, porque a gente rejeita a graça, porque ela não vem com a cara que a gente tinha pré-determinado para ela. Você me compreendeu? Então o indivíduo rejeita o Evangelho porque não gosta da voz de um, da cara do outro, do cabelo do outro, do modo do outro, da forma do outro, porque o olhar dele já predeterminou que determinadas expressões de ser inapelavelmente estão vinculadas a determinadas outras coisas. Ele não quer nem saber se é ou se não é. Ele rejeita, por causa desse olhar maculado, desse olhar adoecido. E a gente vê por toda a Escritura Deus sendo sempre rejeitado. Os profetas que ele manda são rejeitados. Os homens sempre dizem não parece com Deus e dão um jeito de não querer ouvir nem acolher porque não parece com Deus. E aí jogam fora o Espírito da graça. Jesus, acerca dele, o que se diz é a mesma coisa. No Evangelho de João se diz de maneira explícita, quando se diz o seguinte: que Jesus era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam. Receber a salvação é algo muito difícil. Receber a graça, receber o perdão consciente como algo livre, que é apenas pela fé, que é por causa de quem Deus é e do que Ele já fez, e que não há barganhas a fazer, porque está tudo feito, consumado, e nele eu estou justificado, nele eu estou santificado, nele eu estou purificado, nele eu estou limpo, nele eu estou saudável, nele eu sou já quem eu ainda não me tornei na história, mas nele já sou, porque sou como ele é.
Aí quando eu creio nisso, isso muda toda a minha vida, altera o meu ser. Isso significa acolhê-lo. Ele veio e foi acolhido. Agora aqui se diz que ele veio para o que era seu. Primeiro se diz que ele estava no mundo, que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Deus no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Deus em Israel. Israel disse a Deus: eu quero ser teu, tua propriedade única, exclusiva. Pediu, fez um pacto e quebrou essa aliança um passo após o outro, um passo após o outro. E o Senhor molestou Israel com palavras, enviados, profetas, sinais, juízos, formando uma consciência que não queria se formar, que lutava contra a graça, como veio a dizer a Estevão posteriormente: vós, falando das autoridades religiosas de Israel, vós sempre vos insurgis contra a graça de Deus, vós sempre. O Jesus, que foi mais veemente do que ninguém, quando disse: vós sois filhos do diabo, e quereis mesmo é satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então Jesus é o exemplo supremo do desprezo humano pelo dom da graça. Como Paulo chama Jesus de o dom inefável. A gente não quer a graça de Deus. A gente quer um Deus que a gente possa controlar. E um Deus que seja pura graça, sem explicação, é um Deus incontrolável. A gente não quer. Um Deus que seja pura graça, sem nenhuma razão de ser, é absolutamente Ele mesmo e só Ele, livre. Isso a gente não quer. Um Deus que seja amor e que no seu amor exerça a sua soberania em bondade para conosco, do jeito que Ele bem entender, não nos agrada. Um Deus que, sendo completamente Deus, não nos deva explicação nenhuma, se nos torna insuportável. Por isso nós não queremos o Deus da graça, porque o Deus da graça, que faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, bondosa, generosa e em amor, porque Ele é amor, é livre demais para que o queiramos. A humanidade quer um Deus que aceite sentar na mesa, fazer uma barganha, estabelecer uma troca, alguma forma de toma lá da cá. Aí a gente sente que controla mais, que Deus tem algumas obrigações para conosco. Aí Deus tem uma determinada cara, Deus ganha uma determinada configuração, Deus é idolatrificado, Deus é cristalizado, Deus já não é Deus quando Deus se torna assim para nós. Mas isso dá segurança à alma pagã. Se eu puser tanto aqui, eu garanto isto. Se eu fizer esse tipo de ação, se eu cumprir esta campanha, ou se eu for fiel nessa obrigação, então eu amarrei a divindade ao meu desejo. E isto vai definindo a cabeça de gente até que luta contra isso, mas não sabe o quão enquadrado se tornou num processo que é
muitas vezes quase imperceptível de enquadramento da gente, de colocar-nos num frame e de prender-nos ali e de a gente só conseguir enxergar a vida por aquelas categorias, com aquele olhar. Aí a graça toda se esparrama para fora daquele quadrado e a gente não enxerga, e tudo que acontecer de Deus fora do que a gente predeterminou que seja, a gente diz que não é e a gente não quer. E como eu vejo pessoas desprezando a possibilidade extraordinária que Deus nos está dando de nos reaproximarmos do Evangelho mesmo, todos nós juntos, lendo os Evangelhos, aprendendo de Jesus, crescendo na palavra. Oportunidade essa, gente, que pessoas em outras gerações, há pouco tempo atrás, fariam o que pudessem para ter essa oportunidade livre e franqueada que você está tendo de poder crescer com liberdade no Evangelho. Mas muita gente rejeita porque não parece com o que se queria ou porque tem cara de outra coisa.